Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aquele vídeo sobre a minha trajetória que muita gente gostou, até me surpreendeu, os comentários, os directs que eu recebi, bem bacana. Vamos continuar aqui. Como eu havia falado no vídeo de ontem, a primeira empresa que me abriu a oportunidade foi a primeira empresa que eu estagiei, né? Depois de mandar currículo para várias e não consegui nada, quando eu mandei o meu currículo por e-mail para a primeira empresa que eu estagiei, eu recebi um telefonema dentro de 30 minutos pedindo para eu ir ao escritório. Eu fui no escritório da empresa no mesmo dia e o diretor da empresa me falou que havia uma vaga para um engenheiro recém-formado, uma espécie de trainee que se chama hoje, numa obra que essa construtora tinha a 300 quilômetros da capital, um resort, que fica exatamente nos Lençóis Maranhenses. Isso era outubro, faltava 15 dias para me formar. E aí o que aconteceu? Nos 3 primeiros meses foi orientado que eu ficasse na capital para fazer alguma coisa relacionada à qualidade, né? Porque a consultora ia sofrer um processo de auditoria e eu fiquei ajudando no setor de qualidade. E o que aconteceu? Depois desses 3 meses, outubro, novembro e dezembro, ficou combinado de eu ir em janeiro para a obra que ficava a 300 quilômetros da capital. Quando foi no último dia do ano de 2003, me ligaram do escritório pedindo para eu ir lá, né? E eu, na minha cabeça, que eu pensei, outubro, novembro e dezembro, o que significa isso? 3 meses é o contrato de experiência, né? Que a gente sabe que pode demitir o funcionário sem as custas. Então eu imaginei que eu ia ser demitido já, né? Só pactuando que o meu salário, o meu primeiro salário como engenheiro, nesses 3 primeiros meses, foi R$ 400, o que equivaleria hoje a mais ou menos de 2 salários mínimos, né? Então, assim, o pessoal, meus amigos, criticaram muito, que absurdo, cadê o CREA? Ou seja, aquelas reclamações de sempre, né? A profissão desvalorizada, não sei como é que tu vai aceitar isso, ter que se afastar. E eu pensei o seguinte, entre eu ficar procurando emprego de forma aleatória e ir para lá ganhando pouco, pelo menos eu vou aprender e vou ter uma experiência a mais botar no meu currículo, então aceitei. Uma coisa interessante foi que no dia 24 de dezembro, né, no recesso, que é véspera de Natal, o diretor da empresa me ligou e pediu para eu me deslocar para a obra no dia seguinte, que era dia 25 de dezembro. E aí eu não tinha carro nem nada, peguei uma van no outro dia, 25 de dezembro, bem cedo, fui para lá, peguei um mototáxi para chegar de onde a van deixava a gente até na porta da obra. E chegando lá na obra, estava tendo um trabalho de terraplanagem, né, nas férias, no recesso da construtora, da obra. E ele pegou e disse assim para mim, Murilo, tu não pode ficar logo a partir de hoje, porque está tendo esse movimento aqui de terra. Aí eu disse, olha, mas infelizmente eu não trouxe nem nada, não sabia, enfim, não tem como. E aí ele pegou, então tá bom, até no dia 2 de janeiro. Ou seja, a conversa de 5 minutos, e eu tive que ficar lá o dia todo até o final da tarde para poder pegar uma van de volta, né? Não sei se isso foi um teste, mas se foi eu passei. Quando eu cheguei então no primeiro dia do ano 2004 na obra para ser auxiliar de engenharia do engenheiro que existia na obra, eu fui recepcionado por todo mundo como Dr. Murilo, novo engenheiro da obra. Eu disse, não, eu vim ser auxiliar do engenheiro fulano. Não, o engenheiro fulano foi demitido agora nesse período do recesso e você que vai ser o novo engenheiro da obra. Aí eu disse, eu não estou sabendo. E uma coisa interessante foi que logo que eu cheguei na obra, eu percebi que tinha um outdoor dizendo o seguinte, entrega da obra, 27 de outubro de 2005 às 19 horas. Ou seja, do dia que eu estava entrando na obra, ia ser 22 meses à frente. Só que a gente sempre pensou que obra no Brasil é feita para atrasar. Então eu não estava levando muita fé que aquela data era para valer. E quando o diretor da empresa me ligou, ele pegou e disse, Murilo, tá sabendo que o engenheiro saiu? Tô sabendo. E aí, tu tem coragem de assumir essa obra? E eu lembro que eu estava no escritório da engenharia quando eu olhei pela janela e vi a magnitude daquela obra. Era uma obra com 3 blocos, com 242 apartamentos, uma piscina com 800 metros quadrados, pier para atracação de barcos, que era na beira de um rio, um restaurante flutuante, estação de tratamento de esgoto, subestação, central de gás, enfim, uma obra bem complexa. E eu olhei pela janela ali e disse, olha, eu posso não saber, mas coragem eu tenho, então eu topo o desafio. Ele pegou e disse o seguinte, não, então eu vou chamar um engenheiro mais experiente para vir aqui uma vez por mês, e aí, desculpa, uma vez por semana, e aí tu vai tocando essa obra aí. Já que agora você vai ser o engenheiro da obra, você merece um aumento, né?
Aí eu digo, claro, óbvio. Aí ele pegou e disse, quanto é que tu acha que tu merece ganhar? E eu era tão inocente que eu brigava com meu pai, né, discutia, e dizia para ele que meu sonho era ganhar R$ 2.500. Eu mostrava os cálculos, dizendo que dava para viver, e meu pai disse, ô meu filho, tu não sabe o que tá falando não, tu não tem ambição e tal. Eu digo, não pai, eu não quero muito não, quero viver bem. E aí eu falei esse número na hora, ou seja, eu ganhava 400 e estava pedindo 2.500. O diretor lá deu um pulo lá longe, ele estava, né, no telefone, mas deu para perceber que ele ficou logo nervoso, espantado. Ele disse, não Murilo, já que tu tá brincando comigo, eu vou definir teu salário. E definiu em R$ 960, ou seja, aumentou R$ 560. Mais um ticket de alimentação de R$ 120, R$ 130, se não me engano. E aí ele pegou e disse o seguinte, só que o seguinte, tu vai ter que comprar um carro, porque agora você vai ter que vir participar de reuniões com os engenheiros e tal. E aí eu fui pesquisar um carro. O carro mais barato que tinha na época era o Uno Mille, né, 1.0, aquele quadradinho sem nada. Era só o chassi, o pneu, o motor, o banco e a lataria, ou seja, não tinha ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, nada disso. Só que o carro era R$ 444 a prestação, ou seja, dos 560 que eu ganhei de aumento, 444 era a prestação do carro, fora combustível, seguro, uma série de coisas aí que a gente sabe que tem quando a gente compra um carro. E o pior, para comprar esse carro com a prestação de R$ 444, eu precisava de uma entrada de 3 mil que eu não tinha. E aí não teve jeito, eu tive que ir onde meu pai, né? Só que meu pai, como eu já falei no vídeo anterior, era muito seguro, me tratava com muita dureza nesse sentido. Apesar de ter uma certa condição, ele nunca quis me dar moleza para poder fazer eu correr atrás dos meus objetivos. Na época eu não aceitava isso, brigava muito com ele, mas hoje eu me agradeço demais, porque se eu sou o que eu sou, eu devo muito a isso. E aí eu fui lá, pai, é o seguinte, me empresta o dinheiro e tal, por causa disso, e ele me emprestou. E o interessante é que ele faleceu em 2011, e até lá ele me cobrava esses R$ 3.000. Ele disse, rapaz, Murilo, pelo amor de Deus, tu é engenheiro do banco público já, enfim, concursado, pagar pelo menos R$ 100 por mês aí para poder manter teu nome limpo comigo. Aí eu brincava com ele, dizendo, não, pai, essa dívida já prescreveu já se passou o tempo, enfim. E aí o que acontece? Eu fiquei nessa obra, esse engenheiro me orientava, né? Aprendi muito, houveram situações assim, como a obra tinha uma data para ser entregue, e essa data a construtora disse que ia ser cumprida, eu sendo engenheiro ou não, eu aprendi a planejar e controlar a obra na prática, coisas que eu nunca tinha visto na faculdade em nenhum lugar. Então eu era o cara que andava com o cronograma na mão, conferindo, medindo tudo que estava executando em cada dia, dividia o cronograma da obra em semanas. A cada semana, na segunda-feira, eu passava a meta para a nossa equipe, o que a gente tinha que executar naquela semana. Na sexta-feira eu ia lá e fazia um batimento para ver o que foi cumprido, o que não foi. O que não foi cumprido, eu tinha que fazer um plano de ação para entender por que não foi cumprido e fazer alguma coisa para recuperar aquele atraso, se aquilo fosse realmente causar um impacto no meu cronograma. Então eu tinha que controlar a obra realmente de uma maneira muito assertiva para evitar que eu atrasasse a obra. E aí, só para você ter uma noção de como as coisas não acontecem como a gente planeja, eu disse que essa obra tinha 3 blocos. Quando eu cheguei na obra, 2 blocos estavam construídos só a parte de estrutura e alvenaria, faltando todo acabamento, instalações e etc. E o terceiro bloco nem tinha começado. No cronograma já era para eu começar o terceiro bloco, a parte da estrutura, só que a construtora disse, não Murilo, segura aí que nós estamos ainda tentando financiar, captar um dinheiro para fazer esse bloco, nós nem sabemos se vamos fazer esse bloco. E aí esse negócio ficou. 6 meses após a data prevista no cronograma, foi dada a autorização. Murilo, é para construir o terceiro bloco. Eu disse, opa, peraí, mas é para construir o terceiro bloco, mas vai entregar junto com os outros, já que atrasou 6 meses, vai entregar junto com os outros, te vira. E aí eu tive que fazer um planejamento bem intenso, né, para poder verificar como é que eu ia fazer, compensar esse atraso de 6 meses. Então, a gente precisou trabalhar fim de semana, trabalhar muitas vezes à noite, terceirizar muitas atividades que nós não tínhamos contingente suficiente, alugar mais equipamentos, de modo a compensar esse atraso. E, felizmente, nós conseguimos compensar o atraso e entregamos a obra na data marcada. E o interessante que quando eu saí da obra às 6 horas da tarde, a inauguração ia ser 7, lá era um resort, o pessoal do hotel já estava assumindo seus postos, gerente, porteiro. Eu saí para tomar um banho, fui em casa, que eu morei lá nessa cidade que era no interior, a 300 km de São Luís, morei lá 2 anos praticamente.
Quando eu voltei no carro, o porteiro me barrou, disse, seu nome está na lista aqui dos convidados? E aí eu disse, não, eu sou engenheiro da obra, e aí consegui entrar, mas olha como é que é curioso, né? A gente constrói a coisa e aí a gente depois, no dia seguinte, não é mais nada ali, enfim, é coisas de engenheiro. Interessante ainda dizer para vocês que durante o decorrer dessa obra, a cada 6 meses eu ganhava mais ou menos um aumento. O engenheiro que estava lá sendo meu coordenador ia lá e pedia por mim, porque via que eu estava fazendo um bom trabalho, via que eu estava controlando bem, que a obra estava num ritmo bom. E com isso o meu salário foi aumentando, de modo que quando eu terminei a obra, 2 anos depois, eu já ganhava mais ou menos o que todos os engenheiros da construtora ganhavam, uma média de salarial, engenheiros de 10 anos de casa, enfim, que era R$ 3.600, ou seja, 9 vezes mais do que eu comecei ganhando nessa empresa em 2 anos. E o que equivaleria hoje aqui em torno de uns, atualizando esse valor monetariamente, é como se fosse valer hoje uns R$ 8.000 nessa faixa. E aí, nesse fim de obra, já faltando um mês para terminar a obra, o diretor da empresa, que é o que tinha me dado a oportunidade de estagiar e que tinha me contratado, ele saiu da empresa e aí eu me senti ali meio sem pai, né, naquela construtora. Muito engenheiro experiente, enfim. E foi contratado um outro diretor de engenharia que chegou lá revolucionando a empresa. E o principal que aconteceu, ele começou a demitir engenheiros que tinham já 10, 15 anos na empresa, foi demitindo um a um. E eu percebendo aquilo, eu disse, opa, se o pessoal que é das antigas aí está sendo demitido, então a próxima bola sou eu. E aí, como eu tinha acabado de terminar a obra, eu estava muito estressado de trabalhar muito fim de semana, de noite, pressão mesmo, e eu estava meio assim, sabe, muito estressado. E eu comecei a fazer concursos públicos de engenharia, mas não só de engenharia, até para banco, para ser bancário e etc. Eu sempre falo isso, sem sentar para estudar para concurso. Eu ia fazendo assim, como uma coisa extra. Ia lá, fazia a prova, sem nem pegar edital, sem estudar, sem nada, para ir me testando. E aconteceu nessa situação eu passar num concurso para ser bancário do Banco do Brasil. Aí, claro, meu nível ia cair muito, inclusive salarial, porque eu ia entrar como o bancário mesmo, né? Não como engenheiro do banco. Mas o meu nível de estresse estava tão grande que eu pensei seriamente em assumir e largar a engenharia de mão naquele momento, com a pretensão de continuar fazendo concurso e também, quem sabe, chegar no setor de engenharia do banco. O então diretor da empresa que tinha saído, né, ao saber disso, me chamou. Ele já estava em outra empresa, disse, Murilo, vem para cá, para essa empresa aqui, eu não vou deixar tu assumir o Banco do Brasil, eu não vou deixar tu dar esse passo para trás na tua carreira, vem para cá que eu vou igualar aqui o teu salário que tu ganha lá na outra empresa e tu vem para cá. E aí eu pensei o seguinte, olha, eu estou sob risco de demissão, eu pensava que estava. Lá tem uma pessoa que já me conhece já desde que eu era estagiário, tá me convidando, lá eu tenho mais segurança. E ele me propôs outras coisas também, uma participação nos resultados, além do salário, enfim. E eu, então, dei minha palavra, disse, então tá bom, eu vou para lá, vou trabalhar com você, vou pedir demissão agora da empresa que eu estou trabalhando. Eu já estava na capital fazendo umas obras de uns loteamentos, né, já mais ou menos há uns 2, 3 meses depois que terminei a obra principal. E aí eu fui lá conversar com o diretor da empresa e disse, olha, eu vim aqui para pedir minha demissão, né? Tô com uma outra proposta aí, etc. E aí ele pegou e chegou e disse, Murilo, mas eu contava com você. E aí aquilo já me pegou de um jeito que eu, né? Eu pensei que eu podia ser demitido, ele tá contando comigo. E ele pegou na lata e emendou, Murilo, eu vou te oferecer 5.500 para te ficar, ou seja, aumentar meu salário 50% para eu ficar. Confesso que aquilo ali me abateu, assim, mas eu sou uma pessoa que eu cumpro muito com minha palavra. Então, como eu já havia combinado que eu ia sair, já tinha acertado com outra empresa, apesar de não ter nada assinado, mas eu dei minha palavra, então eu disse, olha, infelizmente eu não vou poder ficar. E aquilo, sabe, me deixou angustiado, porque era uma proposta muito boa. Eu provavelmente já seria ali, naquele momento, o maior salário da empresa.
entre os engenheiros, inclusive os que tinham muito mais anos de experiência do que eu. E eu lembro que eu peguei meu carro, ia para casa, e quando eu estava no meio do caminho para casa, o diretor da empresa me liga e diz: Murilo, acabei de falar com o dono da empresa aqui e a gente está oferecendo 7.200 para te ficar, ou seja, meu salário ia dobrar. Nessa hora, eu parei o carro e eu não sei se algum de vocês já fez aí o teste para carteira de motorista, quando tu vai fazer a baliza. Eu tenho certeza que tua perna treme e foi o que aconteceu com a minha, só que em plena avenida. E assim, com toda a dor no coração que uma pessoa pode ter, eu disse não, porque eu já tinha me acertado e eu cumpro com a minha palavra. E aí eu fui Tô olhando para cá porque eu tô lendo aqui algumas coisas que ver se eu esqueci de falar. E aí, depois que eu fui para essa outra empresa, né, eu fiz mais outras obras, fiz 2 condomínios, fiz um prédio, deixei com a estrutura toda pronta, era o responsável pela proteção dos edifícios e estava fazendo a fundação de um hotel. Como eu disse a vocês, nesse tempo eu vinha fazendo concursos, né, de forma paralela, meio que para me testar, mas sem nenhum tipo de compromisso, que é o que eu recomendo para todo mundo. Nunca pare a sua carreira para dizer eu vou me trancar aqui um ano e estudar para concurso. Por quê? Porque os concursos de engenharia serão cada vez mais raros e serão cada vez com salários mais baixos. Os bons concursos de engenharia, eu não vejo perspectiva de nos próximos 3, 4 anos sair. Então, não pare a sua carreira por isso. Não estude para concurso, estude para a sua profissão. E indiretamente você vai estar estudando para concurso. E fazendo as provas, você vai começando, né, também a estudar. Uma outra dica que eu dou para quem gosta, dê aula. Porque quando você dá aula, você tira a dúvida das pessoas, você tem que estudar para preparar a sua aula. Então você acaba estudando também. E tudo isso eu fiz e fazendo essas provas, eu comecei a passar em algumas. E aí aconteceu de eu estar na obra, né, num dia normal ali, e um estagiário meu chegou e disse assim: Murilo, tu fez um concurso de um banco há 2 anos atrás? Aí eu disse: rapaz, nem lembro. E aí eu comecei a me lembrar daquilo e me lembrei de uma coisa muito interessante. Me lembrei do dia da prova, que foi o banco que ele falou. E eu lembro muito bem que quando o despertador tocou, nessa época eu não gostava de acordar cedo, eu estava de ressaca, nessa época eu era bom disso também, né? E hoje eu nem bebo mais, mas enfim. Eu lembro que o despertador tocou e eu peguei, desliguei e disse: vou fazer essa prova não. Às vezes eu fazia isso, eu me inscrevi no concurso, nem ia fazer a prova, estava cansado, não ia, porque eu não fazia com nenhum tipo de compromisso, não tinha estudado para a prova mesmo, enfim. E eu lembro que minha mãe me cutucou e disse: Murilo, vai fazer tua prova. E aí eu fui, me arrumei e fui fazer a prova. Mas enfim. Então, 2 anos depois dessa prova, meu estagiário chega e me pergunta sobre isso. Eu digo: rapaz, eu acho que eu fiz esse concurso. E aí ele pegou e disse: Murilo, tu foi o 7º colocado. E eu fui o 8º, meu estagiário era o 8º. E já chamaram 4 pessoas. A partir desse momento, eu comecei a toda segunda-feira acessar o site para atualizar essa lista de convocados para ver se eu aparecia. E finalmente, depois de algum tempo, meu nome saiu, eu fui convocado e é onde eu estou hoje, desde o dia 7 de dezembro de 2007. Só que essa história sobre a parte concursada e a parte atual vai vir no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, deixa aqui seu comentário, sua pergunta, que é muito boa essa interação entre a gente. Valeu!